Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 26 de Atos, cujo tema é Paulo fala ao rei Agripa. Neste capítulo 26 de Atos, nesse estudo, veremos que Agripa concede a oportunidade para Paulo se defender das acusações e demonstrar o real motivo de tudo aquilo. Paulo falará com autoridade, mostrando desde a sua mocidade suas atitudes, seu caminho como foi convertido por Jesus Cristo no caminho para Damasco. Suas palavras são tão convincentes e firmes que Agripa até tende a se converter ao cristianismo. Tamanha é a devoção de Paulo em sua palavra, em sua fé. Já Festo vê aquilo tudo como uma grande loucura, ao que Paulo dirá que todos virão e ouvirão sobre o Cristo, de como morreu e foi ressuscitado dentre os mortos, e de como agora seu evangelho de boas novas se espalhava por todas as províncias e regiões. A igreja primitiva não para. Atos 26 e o seu contexto histórico. Os judeus tentaram armar uma cilada para Paulo. Os 2 anos da prisão de Paulo deixaram os judeus atormentados e viram o momento de troca de governo uma chance para matar Paulo. Festo afirma que os judeus deveriam acusar Paulo em sua presença em Cesareia, novamente com falsas denúncias, eles o acusaram. Paulo, entendendo que a ida para Jerusalém, era mais um plano para matá-lo, apelará para o imperador. Ao apelar para César, Paulo obrigou Festo a enviá-lo até Roma. Agripa II e Berenice foram consultados por Festo sobre o que fazer com Paulo. Atos 26, 1. Agripa permite que Paulo fale. Este é o terceiro discurso apologético ou de defesa de Paulo em Atos. Ver Atos 24, versículo 10, que fala também sobre isso. Atos 26, versículo 2 a 3. Paulo lisonjeia Agripa. Paulo começou sua capitatio benevolentice, eu não sei pronunciar isso, é uma linguagem estranha, capitatio benevolentice, lisonjeando, aí vocês interpretam, tá bom? Agripa, ao dizer que se considerava feliz por estar fazendo sua defesa perante um conhecedor de costumes e leis dos judeus. Atos 26, de 4 a 5. Paulo fala de sua juventude. Desde a minha juventude, indica que Paulo tinha vivido em Jerusalém. Em todo esse tempo, o modo como Paulo tinha vivido foi conhecido e testemunhado pelas pessoas, e ele viveu de acordo com as mais severas seitas da nossa religião judaica, a dos fariseus. Dessa maneira, Paulo fez uma descrição de seu caráter para Agripa. Atos 26, versículos 6 a 8. A promessa feita por Deus. Paulo resumiu toda a controvérsia, a sua esperança da promessa feita por Deus quanto à ressurreição dos mortos.
mais do que uma mera tática para opor os fariseus aos saduceus. Essa era uma avaliação exata da reclamação judaica contra o cristianismo, a de que Jesus ressuscitou dos mortos e que a fé nele como Senhor ressurreto traz a vida eterna. Atos 26, de 12 a 18. É somente nesse relato de sua conversão que Paulo afirma que a voz do céu lhe falou em língua hebraica. A língua hebraica pode ter sido literalmente o aramaico, a língua comum dos judeus do primeiro século. É duro para ti chutar contra os agrilhões. Provavelmente significa que Paulo não devia resistir à força divina que o movia em uma nova direção. Atos 26, 16 a 18. A ordem de Jesus tem como tema a ordem de Jesus. Esses 3 versículos não estão incluídos nos relatos da conversão de Paulo, nos capítulos 9 e 22. Embora a menção do ministério de Paulo aos gentios fosse uma mensagem dada a Ananias em Damasco, 9:8-15. Atos 9:15, né? 9:8, é Atos 9:15, uma referência apoiando o assunto que está em pauta. Muitos estudiosos acreditam que a essência da missão de Paulo aos gentios, que foi revelada no momento de sua conversão, certamente esses 3 versículos resumem o ministério de Paulo tanto aos judeus como aos gentios. Atos 26, versículo 19. Não fui desobediente. Não fui desobediente é uma subestimação surpreendente à luz da fidelidade de Paulo ao chamado de Deus, inclusive através de adversidades singulares. Atos 26, de 20 a 21. A real razão da perseguição. A fidelidade de Paulo, a visão celestial, foi exatamente a razão pela qual os judeus lançaram mão dele e o quiseram matar. Desse modo, a postura de Paulo faz lembrar a de Pedro e os outros apóstolos, em Atos 5:29, quando disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Isto é viver na prática o princípio que Jesus ensinou em Mateus 10:28. Isso é viver na prática o discipulado. Mateus 10:28. Atos 26, de 22 a 23. A mensagem de Cristo. Paulo enfatizou que a mensagem do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo combinava com os ensinamentos do Antigo Testamento. É provável que ele tivesse em mente passagens como Isaías 52:13. Atos 26, versículo 24. Festo acha que Paulo está louco. Festo pensou que Paulo esteve para enlouquecer, por ele falar em ressurreição e Messias, crenças judaicas que pareciam loucura ao mundo gentílico. Atos 26, versículo 25 a 26. Todos sabem o que aconteceu. Como evidência de sua verdade,
e sobriedade, Paulo salientou que os principais eventos do cristianismo não tinham ocorrido em qualquer canto, fora da vista e do escrutínio. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus foram todas públicas e não podiam ter escapado do acontecimento do rei Agripa, do conhecimento do rei Agripa. Atos 26, versículo 27. Paulo busca o judaísmo em Agripa. Paulo buscou o judaísmo do rei. Se Agripa fosse um bom judeu, ele devia aceitar os profetas e a mensagem deles a respeito de Jesus. Atos 26, versículo 28. Sarcasmo. Os estudiosos divergem sobre a resposta de Agripa, se ela foi um sarcasmo irado, uma brincadeira ou um sinal de que a lógica de Paulo quase o persuadiu. Atos 26, 29. Paulo e sua retórica. As habilidades retóricas de Paulo estavam no auge ao concluir ele seu discurso. Sua confiança em Cristo era tal que ele desejava que todos os que o ouviam se tornassem como ele, porém sem as correntes. Atos 26, versículo 31. A inocência de Paulo. Um julgamento objetivo só podia levar a uma conclusão. Paulo era inocente, contudo, a vida de Paulo estava ligada ao serviço do Senhor e não a julgamentos humanos. Atos 26, versículo 32. Um caso especial. As acusações contra Saulo foram consideradas infundadas pelas autoridades romanas e judaicas. Todavia, o apelo de Paulo a Roma colocou o seu caso em uma categoria especial para ser deliberado apenas pelo próprio César. Concluindo, quando Jesus chama Paulo, é justamente para contar o testemunho dele. É isso que vemos Paulo fazer diversos testemunhos em Atos. Diante de Agripa e Festo, mais uma vez ele não nega ao chamado de Cristo. É isso. Somos chamados para fazer também isso hoje. Dar o testemunho do nosso encontro com Cristo para todos aquelas pessoas. Terão habilidades diferentes, mas algo deve ser comum: o encontro com Jesus. De uma forma ou de outra, os cristãos tiveram um encontro. Outra coisa que aprendemos é que Jesus já havia avisado a Paulo que apareceria de novo para ele e que também deveria testemunhar sobre tal. Ele tinha que testemunhar também da nova aparição de Jesus que já tinha sido avisado para ele. Essa promessa foi importantíssima e a mesma coisa serve para nossas vidas. Jesus estará conosco em todo o tempo, Ele estará ao nosso lado em todos os momentos. Vemos aqui nesse encontro que as pessoas que estão bem sem Jesus estão sob o poder de Satanás. Precisamos entender e ter muito claro em nossas vidas, nós nos dividimos entre aqueles que
conhecem e vivem sob o seu senhorio e os que vivem sob o senhorio do inimigo. Somos diferentes, estamos divididos. Não pode haver união entre as pessoas que estão nas trevas com as pessoas que estão na luz. Acabamos de fazer o comentário de Atos capítulo 26 e mais uma vez relembrando, não se esqueça de colocar o nome do seu discipulador nos comentários do vídeo no YouTube. Meu discipulador é fulano de tal. Isso é honra e isso organiza o meu trabalho. Para poder organizar quem são os discipuladores do ministério, eu tenho que estar atualizada vendo o nome desses discipuladores semanalmente lá no YouTube. É ali que eu confirmo que eles estão verdadeiramente ensinando e sendo honrados pelo esforço que fazem para ensinar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos, todos os líderes de células e componentes das células, desde agora para sempre. Amém.